Vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Eu sou eterno grato a Deus pela graça e pela oportunidade que Deus me proporciona de poder estar Glória a Deus. neste lugar. Aleluia. Para juntos podermos adorarmos e glorificarmos a Deus. Aleluia. Eu quero magnificar a Deus pela vida do pastor presidente desta igreja, Aleluia, Deus. toda a sua comitiva de obreiro, a missionária Aderlaine. É nome difícil. Glória a Deus. É igual para subir no céu, é difícil também, tá? Jesus falou que a porta é estreita. Aleluia. E esse que vos fala é pastor João Paulo Ferreira, amém? Glória a Deus. Deus seja louvado pela vida do evangelista Cláudio, diácono Eduardo, que está nos acompanhando, amém? Glória a Deus. Aleluia. Sem perca de tempo, eu quero compartilhar com os irmãos uma referência bíblica. Segundo o Evangelho, escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 19. Referência bíblica, segundo o Evangelho, escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 19. Conforme você encontrar, fique de pé. Você põe minha água aqui, por favor, ali no chão. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim o texto sagrado: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Amém? Amém. Podeis assentar. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa. Meus queridos irmãos, e a todos que agrega neste lugar, Aleluia. antes de fazer a exposição bíblica da palavra do eterno Deus, eu quero dizer aos irmãos que eu sou 100% dependente de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E que a partir deste momento desapareça o eu e apareça a glória de Deus em nosso meio nesta noite. É bem verdade que hoje é uma noite missionária. Estamos em um culto missionário. Glória a Deus. Aleluia. E o que é missão, pastor João Paulo Ferreira? Missão é uma obra urgente. Observe que quando alguém sofre um acidente e essa pessoa está entre a vida e a morte, logo no hospital tem uma parte que é só para receber casos urgentes. Da mesma forma, é no mundo espiritual. Glória a Deus. A Igreja de Cristo, ela tem que fazer missão Glória a Deus. em tempo e em fora de tempo. Glórias a Deus. Aleluia. Há muitos que estão
brigando, competindo para ver quem prega melhor, É verdade. para ver quem canta melhor, para ver qual é a igreja, Pai Nosso. para ver qual é a igreja maior. Muitos estão brigando um contra o outro. E do céu, Deus está esperando a atitude de uma igreja a fazer uma coisa. O que é? Missão. Glória a Deus. E eu quero confessar publicamente aos irmãos, antes de fazer a exposição bíblica da palavra de Deus, que uma igreja que não prega sobre missão, uma igreja que não fala sobre missão, é uma igreja que nunca teve um encontro com o verdadeiro maior missionário de todos os tempos. Uma igreja que não prega sobre missão, uma igreja que não fala sobre missão, é uma igreja que nunca teve, não, um encontro com Jesus. Eita Deus. Jesus não foi, aleluia. Olha aí. Jesus, ele é o maior missionário de toda a história. Eita Deus. Observa que antes da partida dele, depois que ele ressuscitou entre os mortos, ele ficou durante 40 dias Aleluia. na cidade chamada Jerusalém. Eita Deus. Ele fazia a prova de que ele mesmo havia sido ressuscitado entre os mortos. Todos que cercavam a cidade de Jerusalém iam até Jerusalém para ver com seus próprios olhos que de fato ele havia ressuscitado. Depois que completou 40 dias, Lucas vai escrever no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, que o Cristo está subindo aos céus. Havia cerca de 120 pessoas olhando para o Cristo. E ele dá uma ordem para os seus discípulos dizendo: não se ausente, não saia de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aleluia! O evangelista Mateus vai dizer que antes da partida do Cristo, Jesus disse: eu estou indo, mas eu não deixareis vocês órfãos. Eu enviarei outro Consolador. O nome dele é Espírito Santo, e esse estará convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Aqueles que crê e forem batizados serão salvos, porém aqueles que não crê serão condenados. E estes sinais seguirão aos que crê, e em meu nome expulsarão demônio, em meu nome curarão os enfermos. Se beberes alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Portanto, ide e pregai o meu evangelho. Missão está no coração de Deus. Missão é uma ordenança do Cristo. Você tem que ir e pregar, anunciar
a palavra de Deus. Eu sei que tem igrejas que não pregam. Eu conheço igreja na Grande São Paulo que nunca fizeram um culto missionário. É vergonhoso em falar isso, porque Jesus veio ao mundo em um só objetivo. E o objetivo de Jesus foi anunciar a sua palavra e ganhar almas para o seu reino. Mas dentro da grande metrópole São Paulo existe uma cidade chamada Diadema, uma rua específica, Rua Moscou, número 89. A igreja está com as portas abertas porque teve um encontro com o verdadeiro e maior missionário de todos os tempos. E oxalá que nesta noite o Senhor encontre pessoas aqui disposta a se entregar na obra missionária e dizer: Senhor, eis-me aqui e faça segundo a tua vontade. Esse texto sagrado, segundo o Evangelho, escreveu o evangelista Marcos, capítulo de número 5, versículo de número 19. Observa que no capítulo de número 4, o Cristo, Jesus de Nazaré, ele está na cidade chamada Galileia. E nesta cidade chamada Galileia, o Cristo, ele marcou uma cruzada missionária. E esta cruzada missionária, ela não foi realizada no centro da cidade da Galileia. Esta cruzada missionária, ela não foi realizada dentro de uma sinagoga, que era uma casa construída pela cultura judaica, aonde se ouvia os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito pelo patriarca Moisés. Não, mas o Cristo, ele marca esta cruzada missionária de fronte ao mar da Galileia. O evangelista Marcos vai dizer que havia não poucas, mas havia uma multidão de pessoas, e aquelas pessoas, elas queriam estar perto do Cristo. Essas pessoas queriam ouvir a sua poderosa palavra. E Jesus começa ensinando-lhe a sua palavra. Jesus entrou dentro de um barco e fez daquele barco um púlpito. E daquele púlpito ele começou a fazer a exposição da sua poderosa palavra. É bem verdade que eu nesta noite, como sempre, estou na dispensação e também debaixo da graça do Criador. A palavra que eu vou pregar não é minha, é de Deus. A igreja que está ouvindo esta palavra não é minha e muito menos do homem, é de Deus. E a mão do eterno Deus está aqui. Satanás tem lutado 24 horas para barrar a obra missionária, mas Deus me trouxe aqui dizendo: não vai. Nenhuma ferramenta forjada contra a tua vida, contra esse ministério, contra a obra missionária, não vai prosperar, porque a mão do eterno Deus está sobre este lugar. A mão do eterno Deus está sobre você. A mão do eterno Deus está sobre o teu chamado. Portanto, nesta noite, erga a tua cabeça, creia no teu chamado e faça a obra do eterno. Faça. Jesus está fazendo a exposição da sua palavra. Eu sigo uma linha de raciocínio
eu sigo, eu, João Paulo, não é porque eu ouvi de alguém, não. Estou falando eu. Qual é a sua linha de raciocínio? Jesus nunca precisou no passado e nem no presente de amuletos para operar no meio da sua igreja. Pastor, o que é amuleto? Amuleto é você pegar uma rosa ungida, colocar óleo nela, trazer para o altar e dizer: pegue esta rosa ungida, porque você vai ser liberto. O meu Deus não trabalha, aleluia, conforme a rosa ungida. Deus não precisa de sal grosso para libertar ninguém, não. E espante os senhores, tem até shampoo ungido. Shampoo ungido? É. Tem igrejas que estão fazendo cruzadas com shampoo ungido. Acaba-se o culto, o povo faz uma fila para receber o quê? Shampoo ungido. E diz que o negócio é tão forte, tão poderoso. Se o irmão for careca, nasce cabelo na hora. A irmã que tiver cabelo curto começa a crescer. O que é? Shampoo ungido. Pastor, se tiver piolho, não entra, morre tudo. E o filho do piolho? O que é filho de piolho? É a lândia. Linguagem nordestina. É caso de rir. Mas estamos vivendo a reta final da igreja aqui na terra. É verdade, Deus. Muitos pregam e usam a palavra do Cristo para enganar a muitos. Todos os sinais acerca da vinda do Cristo já se cumpriram. Segundo o estudo escatológico, que é o estudo acerca das profecias sobre a vinda do Cristo, já se cumpriram. E só falta um a se cumprir. E qual é? A volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. Mas a linha de raciocínio que eu penso, que eu uso, é que o Deus da Bíblia não precisa de amuletos para curar, para libertar, para salvar, não. E o que é que ele usa, pastor? A palavra. É a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que levanta, é a palavra que transforma. Portanto, nesta noite, seja cheio da palavra, sinta a palavra, ame a palavra. Aleluia. A presença do Todo-Poderoso está entre nós neste lugar. Deus, ele usa a sua palavra para agir. Agora, pensa comigo agora. Jesus disse assim, no quarto evangelho, escreveu João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eu te pergunto, quem é a verdade? Jesus diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele não fala
tem um encontro com uma rosa, um shampoo ungido ou coisa dessa natureza. Não. Ele fala: conhecereis a verdade. E quem é a verdade? A Bíblia traz a resposta. Quarto evangelho, escreveu o evangelista João, capítulo de número 17, versículo de número 17, está escrito: a tua palavra, ela é a verdade. Você quer ser um homem próspero? Você quer ser uma mulher cheia do Espírito Santo? Olha aí. Não aparte da sua boca esta palavra. Que quando Jesus fala, conhecereis a verdade, Ele está dizendo assim: me conheça. Me conheça. Agora pensa comigo. Como é que eu falo que conheço a Cristo, sendo que eu não conheço a palavra? Para conhecer a palavra eu tenho que ler, estudar, meditar na palavra de Deus. É por isso que tem muitas das vezes que tem pessoas que perdem a oportunidade de pregar e por não ter tido tempo, desprezado a palavra, fica desabafando em cima do altar. Só que altar não é lugar de desabafo. Altar é lugar de se pregar a palavra da cruz. Aleluia. Portanto, nesta noite, seja tomado pela glória de Deus por meio desta palavra. Então Jesus está na cidade chamada Galileia, fazendo a exposição da sua palavra. E ele começa ensinando acerca de 4 parábolas. E ele fala sobre uma parábola acerca do semeador. Jesus diz: o semeador saiu a semear a sua semente. E parte da semente do semeador caiu em 4 lugares diferentes. Isso foi uma parábola contada pelo Cristo naquela cruzada missionária. Aleluia. Jesus falou que o primeiro lugar que a semente caiu foi junto ao caminho. Segundo lugar que parte da semente caiu foi entre pedras. Terceiro lugar que parte da semente caiu foi entre os espinhos. E o quarto lugar que a semente caiu foi em uma boa terra. Os discípulos estavam ao lado do Cristo e eles não estavam entendendo a linguagem daquela parábola. Depois que Jesus acaba de ministrar, os discípulos chamaram Jesus em particular e disse assim: explica para nós o significado da parábola do semeador. Nós queremos entender. Jesus disse: pois bem, a vós é dado o conhecer os mistérios de Deus. Eu vou explicar para vós outros. E conforme a explicação que Jesus vai dar, aplique esta palavra ao teu coração nesta noite. Jesus disse: a semente que caiu junto ao caminho são aquelas pessoas que de bom grado ouvem a palavra, mas Satanás vem e arrebata do seu coração aquilo que foi semeado.
são as pessoas que ouvem a palavra, mas Satanás arrebata dos seus corações, e essa pessoa não se afirma na minha presença. Mas eu quero abrir um leque dentro dessa liturgia, desta mensagem, e quero dizer para vós outro aqui presente e para aqueles que vão assistir essa mensagem através das plataformas digital: talvez a palavra do Cristo caiu junto ao caminho, Satanás arrebatou do seu coração, mas a mão do Nazareno vai te acompanhar aonde você estiver. Vai, Deus vai resgatar, vai, Deus vai salvar, vai, Deus vai libertar, vai. Portanto, levante a sua mão e adore o Cordeiro de Deus aqui nesta noite. Segundo lugar, que a semente caiu foi no meio das pedras. Qualquer semente que cai no meio das pedras, ela não tem terra firme. Jesus disse também: são as pessoas que de bom grado ouvem a minha palavra, mas não tem profundidade. Desiste da sua caminhada cristã. Terceiro lugar, aonde a semente caiu, foi entre os espinhos. Jesus disse que a semente que caiu entre os espinhos são um grupo de pessoas que ouvem a palavra, recebem no seu coração de bom grado, mas são enganados, iludidos pelos prazeres deste mundo, e a sua fé, ela é sufocada. Mas no quarto lugar que a semente caiu, disse-lhe Jesus, foi em uma boa terra. E aonde a semente caiu em uma boa terra, passou a dar fruto. Aleluia! Eu estou pregando aqui nesta noite para uma terra boa, e Deus me trouxe aqui para dizer: se prepare, porque a partir de hoje os frutos vão fluir, os frutos vão aparecer, querendo Satanás ou não. Tu és uma boa terra, e eu profetizo na autoridade desta palavra que vai ver mudança de Deus na tua vida, vai ver mudança de Deus na tua história. O plano de salvação, ela vai entrar e vai permanecer dentro da sua casa. Você vai bater a mão no peito e vai dizer: eu e a minha casa serviremos a Jesus de Nazaré. Aleluia! Jesus, ele ensina sobre 4 parábolas de fronte ao mar da Galileia. Se você observar aqui no versículo de número 35 do capítulo de número 4, já era tarde. Jesus disse para os seus discípulos: iremos para o outro lado do mar. Esse outro lado seria o território dos Gadarenos, que é aonde eu li nesta noite. Quarto evangelho, escreveu Marcos, capítulo de número 5. Aliás, segundo evangelho. E observa que no versículo de número 35, Jesus entra dentro do barco, juntamente com seus discípulos, e vai para o outro lado do mar da Galileia, território dos Gadarenos. Que quando Jesus entrou dentro do barco, Jesus disse para os seus discípulos: vão aí navegando enquanto eu vou descansar. É bem sabido que Jesus, ele sempre foi 100% Deus
e 100% homem. Como homem, era natural ele cansasse. Jesus estava cansado daquela cruzada missionária. E ele vai agora para a polpa do barco descansar um pouco. Diz o texto que a sua cabeça está sobre um travesseiro. Os discípulos estão navegando rumo ao território dos Gadarenos. E foi algo muito rápido. Enquanto Jesus está em alto mar, juntamente com seus discípulos, se levantou um grande temporal. E aquele temporal não foi de chuva, aquele temporal foi de vento. O vento veio, balançou aquele barco. O vento veio e provocou uma ira sobre o mar, de natureza que as ondas começaram a balançar aquele barco. A água começou a entrar dentro do barco, de natureza que os discípulos ficaram preocupados. As ondas começaram a invadir aquele barco. O vento começou a bater contra aquele barco. Mas tem um porém: Jesus estava dentro daquele barco. E é bem sabido que não precisa ser expert em teologia, não precisa ser teólogo para saber que aquele vento, aquela fúria daquele mar era uma fúria diabólica. Pastor João Paulo Ferreira, mas porque era uma fúria diabólica, é porque Satanás não queria que Jesus chegasse do outro lado. Mas Jesus chegou, diz a Bíblia. E tem um porém: enquanto Jesus estiver no barco, Satanás pode fazer cara feia, ele pode morder a língua, ele pode colocar o rabo entre as pernas, abaixar a sua cabeça, porque quem manda é Deus, quem opera é Deus, e agindo ele, ninguém vai impedir o seu agir. Chuyamaragá seminagai, alaporgenagai, séria porgenagai. A presença de Deus está aqui. Satanás nesta noite está caindo por terra. Toda palavra de peso, toda palavra de maldição, toda oração contrária nesta noite está caindo por terra hoje, porque Deus está liberando palavra de vitória sobre este lugar. Amaragasi minagai, osuri minagai, calabacai, assari minagai. A presença de Deus está aqui. Ele é maior do que os demônios, ele é maior do que a enfermidade. Deus opera nos céus e também na terra, e a mão dele está entre nós nesta noite. Eita palavra de Deus. Deus forte. Aleluia. O vento está soprando sobre o teu ministério, mas Deus me trouxe aqui para dizer: você não vai parar. A onda está entrando no teu barco, mas você não vai naufragar. A mão do Nazareno te pega nesta noite. A mão do Nazareno te levanta nesta noite. É que diz: não temas, porque a minha ajuda está vindo. Eu trabalho como eu quero, eu faço como eu quero. Se prepare, porque por esses dias verá a minha intervenção vindo sobre a tua vida. Aleluia. Chuiamaka asianori kenagai.
Há momento na nossa vida que pensamos em parar. É verdade, Jesus. Há momento na nossa vida que a perseguição, as calúnias, as invejas, as invertidas de Satanás vêm, fere a nossa alma, machuca o nosso caráter, mas Deus diz: não te aparte da tua boca a minha palavra, homem. Eu sou o Senhor teu Deus que te ajudo, eu te conheço a tua história. Eita, Deus tremendo. Aleluia. O mar está bravio, está. O vento está soprando, está. Os discípulos estão com medo, estão. Olha aí. Mas Jesus está no barco. O maior missionário está lá dentro do barco. Essa luta não vai te parar, não vai. Quem te chamou foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. E a sua mão está estendida sobre este lugar. É amor que nagasse a tu, dizendo-lhe assim: vinde a mim. Vinde a mim, alguns não. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Vinde a mim todos vós que estáis oprimidos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Você entrou aqui triste, desanimada, cabisbaixa. O Senhor está dizendo: vinde à minha presença, porque eu vou colocar alívio hoje na tua alma. Satanás tem lutado 24 horas para destruir a sua casa, a sua família, mas a mão do Eterno te protege nesta noite. A mão do Eterno te acolhe nesta noite. Aleluia. Eu sei que amigos aqui na terra é raridade. Observa que o Cristo, ele só teve 3 amigos, mas quando o círculo fechou, só permaneceu um ao lado dele. O que eu quero dizer com esta fala é que talvez você se sinta sozinha ou sozinho. Há um momento na nossa vida que precisamos de um ombro amigo para conversar, para desabafar, para chorar. Mas muitas das vezes nós não encontramos. Mas Jesus nesta noite diz por meio da sua palavra: eu sou o teu verdadeiro amigo. E amigo que é amigo de verdade não abandona o seu. Amigo que é amigo de verdade está com ele nos momentos bons e nos momentos ruins. Jesus está dentro daquele barco. Aleluia, Deus, eu creio, Jesus. Eu posso fazer, a Bíblia me dá esse direito de fazer analogia. Analogia é o mesmo de parábola. Analogia são palavras para que vós outros entendam. E qual é a sua analogia, João Paulo? Este barco pode simbolizar
a minha e a sua vida aqui na terra. Vento, onda, são aflições, perseguições e até mesmo levante de Satanás. Mas tem um porém: enquanto Jesus estiver dentro do seu barco, chamado tricotomia. O que é tricotomia? Todos nós somos conhecidos como tricotomista, que quer dizer corpo, alma e espírito. Se Deus estiver dentro de vós outros, pode se levantar quem for, pode levantar a fofoca que for, pode se opor o demônio que for, mas nada e ninguém vai se opor na frente daquele que está guardado pelo Cristo, pelo Redentor, pelo leão da tribo de Judá. Portanto, nesta noite, se sinta seguro e protegido por Deus. Alguém vai e acorda a Jesus, dizendo-lhe assim: mestre, acorda, o Senhor não está vendo que nós estamos perecendo? Meu Deus, aleluia. Diz o texto sagrado que Jesus acordou, ele olhou para o vento, viu que aquele vento não estava normal, sabia que sobre aquele vento tinha uma possessão diabólica, porque é assim mesmo, que quando nós se prontificamos em fazer missão, Satanás sempre coloca obstáculo. Mas quando nós somos vocacionados e que quando nós vamos fazer missão, Jesus vai na frente. E que quando nós chegamos em algum determinado lugar, ele já chegou lá primeiro do que nós. Então Satanás se levanta, mas levanta para cair, porque a igreja não vai parar, mas ela vai prosseguir fazendo a missão. Jesus olha para o vento e disse: vento, calma-te. Ele olhou para o mar e disse: aquieta-te. O vento acalmou, o mar aquietou-se. E diz a Bíblia: e houve grande bonança. Versículo de número 41. Todos dentro do barco diziam uns para com os outros: mas quem é este daí, que até o vento e o mar lhe obedecem? O seu nome é Jesus. Jesus. O seu nome é Jesus de Nazaré, aquele que morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou e está vivo para todo sempre. Aleluia. Agora eu vou entrar na mensagem. Diga amém. Amém. Estava só na introdução. Glória. Jesus atravessa o outro lado e chegou no território dos Gadarenos. Chega no território dos Gadarenos, Jesus sai de dentro do barco, os discípulos também. E que quando Jesus saiu, veio ao seu encontro um homem. Eu queria entrar na biografia acerca deste homem,
que quando ele estava sendo gerado no ventre da sua mãe, mas por causa da hora, irei ser muito objetivo para finalizar a minha participação. Aquele homem saiu de um lugar, diga comigo, de um lugar. E esse homem saiu correndo ao encontro de Jesus. Aonde era este lugar, João? Espante os senhores. Esse homem, ele não morava com seus pais. Ele não morava no sítio e nem na fazenda e nem na cidade. Não. Este homem estava oprimido por legiões diabólicas, de natureza que este homem não conhecia mais a sua família, os seus pais. Satanás havia aprisionado aquele homem, e diz a Bíblia que ele passou a morar dentro do cemitério, dentro do sepulcro estava aquele homem. Todos na cidade de Gadara olhavam para o estado daquele homem, tentaram por diversas vezes ajudar, mas deu errado. Tentaram por diversas vezes consolar os pais daquele homem, mas deu errado. Até o dia que Jesus colocou seus pés no território de Gadara e mudou aquele quadro, mudou aquela situação. Eu profetizo nesta noite que as mãos do eterno Deus está sobre esta cidade, está sobre esta igreja, está sobre a sua vida. Se prepare para o que Deus vai fazer no meio da tua casa, da tua família, porque Jesus ainda continua salvando e também libertando. Aquele homem estava oprimido, mas chegou o grandão, Jesus de Nazaré. O que é que te prende nesta noite? Olha isso. O que é que tem frustrado a tua alma? Jesus está aqui por meio da sua palavra. Eu profetizo que as cadeias estão caindo por terra. Vai chegar a libertação, vai. Creia nesta noite e verá o que o Senhor vai fazer. Aleluia. Aquele homem se aproxima de Jesus. Morava dentro do cemitério. Tentaram prender ele com cadeias. As cadeias se quebraram. O corpo daquele homem era cheio de hematomas, porque ele andava se ferindo pelas pedras. Biblicamente não dormia, porque ele andava de noite. Pensa comigo, uma pessoa que mora dentro do cemitério. Tem crente que tem medo até de defunto. Imagina, vai passando, defronta o cemitério, o camarada sai de lá. Ai! O camarada esquece até a Bíblia, irmão. Ó, perna para quem te quer. Sai correndo com medo. Pensa comigo, algema o homem, enfaixa ele com cadeia. O mal que está nele faz assim, as cadeias se quebram. Todos tinham medo daquele homem. Ninguém queria estar perto dele. Satanás por diversas vezes queria matar aquele homem. Grava isso daqui. Satanás queria matar aquele homem. Mas por que o diabo não conseguiu matar aquele homem? Porque biblicamente Jesus já tinha escolhido ele para ser pastor? Não. Para ser evangelista? Mais ou menos. Para ser diácono? Não. Para ser um missionário. Satanás fez de tudo, mas havia um projeto nos céus sobre a vida daquele homem,
para ele ser um missionário. Aleluia. Pensa comigo, você está aqui. Não é porque você é bonitinha nem bonitinho, não. É porque sobre a sua cabeça tem um chamado. É porque sobre o alto da sua cabeça tem uma vocação. Satanás por diversas vezes quis te matar, mas ele não conseguiu e também não vai conseguir, porque tu tens um chamado e o Senhor não vai abrir mão de você, não. Vou partir para a finalização. Depois que o Cristo liberta aquele homem, versículo de número 19, diz o texto que ele almejou em seu coração, ele queria acompanhar Jesus, ele queria estar perto do Cristo, mas Jesus não lhe permitiu e disse assim: volte para a tua casa. Aleluia. Anuncie aos teus como o Senhor teve misericórdia de ti. Aquele homem voltou para a sua casa liberto e ele começou a pregar a palavra do Cristo em uma cidade chamada Decápolis. A cidade de Decápolis é uma província que tem 10 cidades. Ele saiu liberto e começou a pregar, sendo assim o primeiro missionário escolhido pelo Cristo, que fez a diferença em todo o território de Decápolis, como também de Gadara. Eu quero finalizar a minha humilde participação dizendo para vós outros nesta noite: façamos missão em tempo e em fora de tempo. Aleluia! Muitas das vezes você não pode ir andando, mas a oração, ela tem asa e ela pode voar. Você pode orar em prol dos missionários, em prol daqueles que estão no campo, na obra missionária, gemendo, pregando a genuína palavra do Cristo. Eu digo para vós outros: busque a Deus, ame a sua palavra, tenha compaixão do próximo, nunca queira ser melhor do que ninguém. Nunca tire pedra em pessoas que Deus já perdoou. Tem pessoas que parece que tem prazer na alma de lembrar do erro do irmão. Se o próprio Cristo diz: eu jogo o vosso pecado no lago do esquecimento. E quem é você que atira pedra em quem Jesus já perdoou? Quem é? O meu alvo é os céus. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos proteja e que o Senhor resplandeça a sua glória sobre as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe o casal missionário que está na minha retaguarda. Pastor presidente, é isso? E a pastora Cida? Acertou. Cida, Deus o abençoe. A cada um dos irmãos aqui presentes, Deus o abendiga poderosamente. Amém? Se você tem costume, bate palma e dá glória a Deus.